Após a reunião, você pode encontrar a gravação muito bem. Vamos dar um bem-vindo ao Matheus. Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Matheus Machado, tudo bem? Obrigado, professor. Tudo bem, e você? Tudo bem. Nós estamos aqui, ó, o Guilherme Martins, o Francisco Júnior, está chegando aqui o Arthur, o Wesley. Beleza. Seja bem-vindo, Arthur. Você é muito bem-vindo. Eu vou começar a aula de hoje, o pessoal está entrando, né? Vou começar a aula de hoje falando de fluxograma, né? E eu gostaria que, tendo dúvidas, vocês perguntem, né? Espero conseguir atender todas as dúvidas que vocês tiverem. Arthur, você está me escutando, Arthur? Talvez o Arthur não consiga falar. Pode se comunicar pelo chat também. Bom, espero que o Arthur esteja escutando aí. Bom, voltando aqui, é bom estar com o livro aberto, mas esse livro aqui, ele está na nossa plataforma. Eu consegui abrir ele na nossa plataforma. É importante que está na gravação. Quem for assistir depois esse vídeo, eu peguei esse material nesta área aqui do nosso curso, né? A página inicial, quando você clica aqui na UC4, que é lógica de programação, se abriu, ele já aparece aqui, ó, o livro digital. Então, como o Francisco, por exemplo, que está assistindo essa nossa aula de revisão, não está de posse do livro, ele consegue acompanhar a nossa aula clicando aqui no livro digital e abrindo, né? Então é importante quem está aí. A Irani acabou de chegar. Seja muito bem-vinda, Irani. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, tem acesso ao livro, né? Eu creio que nem precisa vir hoje, tá, Francisco? Se você decidir vir, você me avisa que eu deixo na secretaria. Se não, você consegue fazer a leitura sem... Beleza. Então, ô Irani, o Francisco, que está na nossa sala, que você vê aí, o Francisco, Francisco aqui, ó, Francisco e o Wesley, eles precisaram faltar bastante aula, né? O Francisco, inclusive, acho que é o que faltou mais aula aí, mas ele vai pegar o jeitão aí, essa revisão já vai dar uma boa força aí. Então, vamos lá. O fluxograma, ele inicia e termina com esse símbolo, né? Todo fluxograma deve iniciar e encerrar com um símbolo, né? Com este símbolo. O fluxograma deve conter apenas o início, porém, podemos possuir mais de um fim, pois pode se dividir durante o processo. Então, esse símbolo aqui, quando que eu uso esse símbolo? Na hora da leitura. Então, o que é esse símbolo aqui, ó? Representa uma entrada do usuário. Então, toda vez que você precisar representar uma entrada do usuário, lembrando que eu tenho aqui no livro, nas folhas seguintes que eu vou demonstrar, aí vai ficar mais claro para vocês. Então, representa uma entrada do usuário, quando o programa fará uma leitura de uma informação digitada pelo usuário, né? Quer ver? Por exemplo, você mandou imprimir na tela. Esse aqui é o que imprime na tela. Toda vez que você precisa imprimir na tela, você usa esse símbolo de escrita, né? Representa a impressão de alguma informação na tela pelo programa. Então, o programa que está mandando essa mensagem. Aqui é o usuário que está interagindo, digitando dados, né? A fim de informar algo ao usuário. Por exemplo, eu mando uma mensagem aqui, ó, informe o seu nome. E aí, logo em seguida, eu mando esse símbolo. Que aí o usuário vai digitar o nome dele. Ficou claro, Wesley, Francisco? Sim, tranquilo.
Sim, professor. Muito bem. Mais alguém que está na sala, que está com alguma dúvida? Tranquilo aqui. O Matheus Araújo também acabou de entrar. Seja bem-vindo, Matheus Araújo. Obrigado, professor. Tem alguns alunos que entram sem eu precisar autorizar. Eu não sei que configuração que é essa aí. Por exemplo, o Matheus Araújo, não sei se é porque entrou na última aula, aí já entrou direto. Por exemplo, o Francisco, eu acho que eu precisei autorizar, Wesley, mas tudo bem. Eu também. Estou no livro. Do e-mail do Senai. Ah, se você está usando o e-mail do Senai, está direto mesmo. Perfeito. Pessoal, estou usando o livro e eu estou na página do livro, página 23. Página 23 do livro. Então, aqui é o início do algoritmo e esse símbolo vai ser usado também no fim. Aqui é quando você precisar que o usuário entre com informação, interação com o usuário. Aqui é quando o sistema manda informação na tela, manda informação para o usuário, informando, pedindo alguma informação. Esse processo de fluxo representa o caminho do fluxograma. A partir do início, a leitura do fluxograma é feita seguindo as setas do fluxo. Então, a gente já vai ver logo em seguida aqui um fluxograma pronto, funcionando, fica mais claro. Toda vez que você precisar fazer um cálculo, uma conta, ó, processo, ele vai processando, né? Utilizado quando algo deve ser processado pelo programa, por exemplo, para cálculos matemáticos. Então, a gente usa esse retângulo. E aqui, deixa eu... Aqui a gente usa o símbolo de decisão, de execução do fluxo. Aqui normalmente é um se, pode ser um while, uma estrutura de repetição que ele vai entrar caso alguma coisa seja verdadeira, quando ele tem que tomar decisão. O while também, esse símbolo, né, o enquanto, faça enquanto, porque ele pode entrar no while ou pode ele não entrar, sair fora do while. Então, por isso que ele recebe também esse símbolo nos exemplos. Então, é quando você precisa fazer uma decisão. Divide a execução do fluxograma em dois caminhos. Ou ele vai para o caminho verdadeiro, ou ele vai para o caminho falso. Ó. Sempre que for utilizado, uma pergunta deve ser feita, né? Caso a resposta seja verdadeira, o fluxograma segue por um caminho. Caso contrário, segue por outro. Essa é a única situação em que deve ser utilizado duas setas, né? De fluxograma a partir de uma figura geométrica. Então, deixa eu verificar aqui. Eu possa passar para a próxima página. Então, tem um exemplo aqui, ó, de um fluxograma. Vou até aumentar um pouquinho mais, ele já aumenta, mas eu vou aí, para que vocês possam entender melhor. Para uma exemplificação simples, confira a figura a seguir, que apresenta um fluxograma que solicita 3 notas. Calcula e, por fim, representa a média. Então, ele vai solicitar 3 notas. Quando que ele está solicitando as 3 notas? Nesse símbolo, ele está mandando uma mensagem na tela, informe a primeira nota, está mandando aqui outro símbolo na tela, informe a segunda nota, está mandando outro símbolo na tela, outra mensagem na tela para o usuário, informe a terceira nota. E aqui no início, começou com esse oval, e tem, como foi falado na explicação anterior, né? E esse símbolo é aquele símbolo de entrada de dados. Logo após ele informou o usuário, solicitou que o usuário informasse a primeira nota, o usuário teve a oportunidade de informar a nota 1. Depois que o usuário informou a nota 1, automaticamente, já fluxo, aquela seta do fluxo, ele está solicitando que o usuário informe a segunda nota, ele fica parado no sistema, aguardando o usuário informar a segunda nota, depois informa a terceira, o usuário informa a terceira nota, o retângulo, né? A variável média recebe nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 entre parênteses, ele vai fazer essa conta de mais primeiro, e depois que ele somar as 3 notas, ele vai fazer a divisão por 3. Feito isso, eu já tenho um conteúdo desse cálculo dentro da variável média, né? Então, olhando aqui, esse fluxograma, eu noto que ele tem uma variável chamada nota 1, que ele vai armazenar e deixar guardado a nota 1 digitada pelo usuário. Eu vou ter uma outra variável chamada nota 2,
onde vai armazenar a nota 2 do usuário, e eu tenho uma outra nota, que é a nota 3, aonde o usuário vai digitar também e vai ficar armazenado. Depois eu tenho mais uma quarta variável, que é a média, que vai armazenar um resultado de um cálculo da média das notas. E depois, ele usa o mesmo símbolo que ele exibiu na tela pedindo para o usuário informar nota 1, nota 2, nota 3, ele exibe uma mensagem na tela informando a média calculada e finaliza o algoritmo. Após essa explicação, ficou alguma dúvida? Professor, Matheus. Oi. Fala, Matheus. Então, aonde a gente coloca o símbolo da leitura, vamos dizer que seria a variável que armazena o dado digitado? Nesse caso, sim, né? Nesse caso, sim. Normalmente, quando tem a leitura, é que o usuário vai informar alguma coisa. Quando esse usuário informa alguma coisa, normalmente a gente guarda essa informação, Matheus. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Opa, tem alguém chegando aqui. Helder. Professor, tá tranquilo, sem problema. Deixa eu ver o Helder aqui chegando. Não entrou ainda. Helder, seja bem-vindo, Helder. Você é muito bem-vindo. Obrigado, professor. Consegui aqui. Beleza. Helder, só passando aqui rapidinho. Estamos no livro, na página 23, Helder. Opa, vou pegar Passar aqui. a página 23 para os alunos. E eu entrei, expliquei os símbolos, né, do fluxograma e entrei na página 24 do livro. Certo. E eu informei para o pessoal, o Rodrigo também está chegando aqui, só um minutinho. Rodrigo, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Você é bem-vindo aqui na aula. Aí, pessoal, boa tarde. Vamos dar uma boa Tarde. E aí, Rodrigão, beleza? E aí, meu querido, tudo bem? Tudo, velho. Ô, Rodrigo, o Ju Francisco tá aí, ó. Ela lá pro São os meus parceiros, professor. Isso aí, tudo parceiro. Desculpa aí, eu tava fazendo um bico extra agora e acabei me atrasando. O professor bom. vai entrar com o e-mail Tá do bom. Senai, só para ter acesso. Não escutei, Dani. Não escutei. Ó, o pessoal que entrou agora, o Helder, o Rodrigo, abre o livro na página 24. Eu já passei uma explicação da página 23, dos símbolos que é usado no fluxograma. Professor, qual que é o livro mesmo? Livro de lógica de programação. Se você não achar, nem o Rodrigo achar, vocês têm aqui, ó, dentro da UC4, você clica lá no AVA, você clica aqui na UC4, que é a unidade que a gente está. Logo que você clicar na UC4, tem aqui, ó, livro digital. Quem não teve acesso, não veio para o Senai e não pegou o livro, vocês conseguem abrir aqui, ó, o livro. Provavelmente o Rodrigo não tem, né, Rodrigo? Eu não tenho, eu tô abrindo o AVA agora, professor. Isso, abre o AVA aí rapidão e clica aqui no livro digital. Peraí, vamos lá. Eu gostaria de dar um feedback. Como é que tá a explicação aí, pessoal? A voz tá chegando direitinho, a conexão tá boa. Como é que tá aí? Tá tranquilo. Wesley, como é que você tá, Wesley? Perfeito, ótimo. Porra, o Wesley é perfeito, ótimo. É livro digital, professor? Livro digital. Wesley é gente boa, hein, professor? Me ajudou pra caramba, hein, meu? Ô, Herbert, deixa eu só tirar uma dúvida, é coisa rápida. Pode falar. Esse fluxo que a gente está vendo, ele segue mais aquele processo funcional ou ele fica mais linear mesmo? Ou ele serve para as duas coisas? Não entendi a pergunta. O fluxo que a gente está vendo, né, os desenhos, as formas que você está Fluxograma. colocando. Isso, fluxo. Ele segue mais aquele processo funcional ou é aquele linear? Que a gente viu em faculdade, não sei se tem muito a ver. Esse é o fluxograma que a gente está vendo para desenvolvimento de sistema.
Isso, mas assim, ele segue a mesma linha, né? É o mesmo padrão, né? Segue a mesma linha, o mesmo padrão. Ah, beleza. Tá bom? Tem o PowerPoint, dá para você usar, para você gerar eles. O PowerPoint tem esses símbolos, caso você precise fazer, né? Tem o vídeo também, né? Que dá para usar, Tem né? o Visio também. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Não. Escutei algum barulhinho aqui, mas... Sou eu, professor. Tinha caído a minha conexão. Ah, tá. Consegui entrar novamente. Tá bom. Muito bem. Então, aqui eu passei pelo fluxo, né? Se você olhar... Beleza, professor, abri aqui já. Tá, página 23, estou indo para a página 24, né? Eu vou dar uma ida Aham. 5. Olha que a página 25 tem aqui um pouco diferente. Ele tem aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco o zoom para facilitar. Dá para você acompanhar também pela tela aqui, tá, Rodrigo? Mas é bom também ter o livro aí. Mas agora você vai Maravilha. aqui pelo que eu estou mostrando. Ok, beleza. Porque se eu fosse ler pelo livro, ficava mais difícil. Então, eu mostrando aqui, fica mais tranquilo. Vocês já veem que esse exercício já usa aqui a estrutura de decisão, né? Quando tem que tomar uma decisão. Então, aqui, ó, todo início de fluxograma tem que começar com esse símbolo e ele termina com esse, tá? Termina com esse símbolo. E aí ele veio, ó, esse é o símbolo que manda a mensagem na tela, em nota 1, aqui o usuário, será que tem alguém querendo entrar na sala? Escuta o barulhinho. Admitir ele aqui. Não tem ninguém para entrar. Será que entrou alguém já automático? Também não, né? O Welder que entrou agora. Caiu aqui. Caiu. Caiu. Tá. Então, aqui ele pede para o usuário informar a nota 2, a nota 1, manda uma mensagem na tela, né? O meu programa vai mandar uma mensagem na tela, que é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui manda mensagem na tela, no fluxograma. E esse símbolo é que o usuário vai interagir e vai informar. Então, vai ter uma variável nota 1, onde vai ser armazenado o que o usuário vai digitar. Informe a segunda nota. Mandou uma mensagem na tela, porque se não mandar essa mensagem na tela, ficar parado na tela, imagina que o programa... Deixa eu aqui até diminuir um pouquinho aqui. Imagina, eu vou deixar aqui no DOS aqui, só para vocês verem o breu, né? Deixa eu ver aqui, ó. Só para simular um prompt de comando aqui, ó. Imagina que você está lá na tela e o negócio fica piscando ali sem saber o que o cara quer informar, se é nota 1, se é o nome, se é o endereço, né? A tela preta lá no breu, né? Então, por isso tem que estar escrito, ó, digite seu nome. Digite seu nome. E aí, ali fica o espacinho ali para a pessoa digitar o nome. Então a pessoa sabe, aonde está piscando ali o cursor é para me digitar o nome. Então esse digite seu nome é aquele símbolo que eu mostrei. E esse pauzinho aí parado, sem ir para frente no sistema, sem ir para trás, ele está aguardando a pessoa digitar alguma coisa e pressionar Enter. Então, quando a pessoa... aquele digite seu nome é esse símbolo aqui. Agora, aquele tracinho piscando e aguardando sem fazer nada, fica aguardando até um dia, 2 dias, se a pessoa não interagir, deixar o computador ligado lá, vai ficar piscando, é esse símbolo aqui, ó, que é a interação do usuário, o usuário digitar um Enter. E aí, vai pedir a nota 1, nota 2, nota 3, vai fazer o cálculo e vai exibir na tela para o usuário a média, que é o mesmo símbolo, ó, que exibe a média. Só que aqui, após ele exibir a média, ele ainda precisa exibir na tela 2 coisas, mas ele não vai exibir ao mesmo tempo reprovado e não vai exibir ao mesmo tempo aprovado. Ele vai exibir ou reprovado ou ele exibe aprovado. Reprovado ou aprovado. Quando que ele imprime aprovado? Quando a média é maior ou igual a 7, quando isso for sim. Quando a média é maior ou igual a 7, sim, ele escreve aprovado e termina o programa. Vai para o fim. Tudo que for posto, a média é maior ou igual a 7? Não é. Então ele escreve na tela, exibe para o usuário a palavra reprovado e finaliza o programa. Todas essas 2 saídas vão chegar no fim do programa.
Ficou claro? Sim. Sim, sim. Sim, professor. Então, para ter uma ideia aí, dá uma revisada em fluxograma, né? Aí dá uma fechada em fluxograma e eu vou passando aqui mais para frente aqui no livro. Deixa eu ir passando um pouco mais para frente aqui, ver se eu acho alguma coisa legal. O algoritmo que a gente faz, ele é chamado, né? O algoritmo ele é chamado de pseudocódigo, né? Pseudocódigo é o código que a gente vai fazer nesse programa aqui, ó. Ó, esse programa, vocês precisam ter instalado na máquina de vocês. Deixa eu ver. Esse programa vocês precisam baixar. Para quem não baixou, já tem baixado, né? Esse programa aqui, que eu posso, inclusive, disponibilizar aqui no chat, para vocês baixarem. Para quem não tem, o Unidade 4 Visual G. Eu posso pegar esse programinha aqui, ó, o Visual G, e eu posso disponibilizar ele para vocês aí. E eu acho que tem um download aqui, deixa eu ver, ó. V de Visual G, ó. Eu posso até pegar ele .zip, que eu já fiz um aqui, e eu vou jogar aqui no chat, se assim vocês desejarem. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Pode sim, professor. Então, vou vir aqui no chat e vou aqui no Clips. Vocês estão enxergando a minha tela, né? Sim. Computador. Na pastinha Download visualg.zip. Cadê o visualg? Eu tinha achado ele, .zip. Muito bem, ó. Já está aqui. Está aqui não, né? Ele está subindo. Ao final da aula, quando eu terminar a gravação, ela vai compilar e uma horinha depois já podem entrar e baixar. Bom, agora, ó, vou enviar. Então já está aí o Visual G para quem não tem o Visual G. Que é esse programinha aqui que eu já vou abrir agora, né? Que é o que vai fazer o código que eu já instalei na minha máquina. O Visual G, eu abri ele aqui, ele não vai abrir aqui, ele abriu na outra tela. Eu vou ter que compartilhar outra tela para vocês, na hora que eu for mostrar para vocês aí. Deixa eu ver aqui como é que eu vou ter que descompartilhar a tela. Vou descompartilhar e vou compartilhar novamente a tela do Visual G. Agora, provavelmente, vocês estão enxergando a tela do Visual G, sim ou não? Ainda não. Agora sim. Então, essa é a tela do Visual G, tá vendo aqui, ó? Olha que legal, ó. Visual G, esse é o programinha que a gente normalmente vai usar aí, vocês vão usar para desenvolver os códigos no pseudocódigo, bom? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele, tá? Então, deixa eu voltar aqui, puxar agora essa tela para cá. Estão enxergando essa tela também, né? Sim. Do Teams, estão enxergando a tela do Teams agora? Sim, Sim. tá sim, Sim. professor. Então, vou para o livro. Aqui está um exemplo de algoritmo, né? Um exemplo de algoritmo, tá vendo? Só que aqui é o texto, né? Deixa eu passar mais para frente. Aqui, ó, tem muita coisa importante, ó. Diferença de linguagem interpretada, linguagem compilada. É importante vocês estarem lendo o livro. Variáveis, né? Aqui está falando de variáveis. É importante vocês
saberem de variável. Ó. Quando você realiza o desenvolvimento de algoritmos, é necessário armazenar dados, né? Como aquele exemplo do fluxograma. Ele armazenou nota 1, nota 2, nota 3, a média. Informações posteriores, né? É necessário armazenar dados e informações para posterior utilização. Por exemplo, se você for implementar um algoritmo para solicitar 2 números, para na sequência apresentar soma entre eles, será necessário primeiramente solicitar o valor do primeiro número e armazenar este dado em algum lugar. Depois será solicitado o valor do segundo número, também sendo necessário armazenar essa informação para utilização futura. Por fim, será preciso recuperar as 2 informações armazenadas anteriormente, que consistem nos 2 números, para conseguir realizar a soma. Então, se eu quero fazer a soma, eu vou precisar que o usuário informe 2 números. Se a soma entre 2 números, eu preciso que o usuário informe 2 números. E à medida que ele informar os 2 números, eu preciso guardar esses 2 números para poder fazer a soma. Para realizar o armazenamento dessas informações, utiliza-se variáveis. Você pode observar... Professor, desculpa, você está compartilhando a tela com essas informações? Eu compartilhei no lugar errado. Beleza. Obrigado, e foi boa a sua observação. Então, eu estou na página do livro. Eu estou na página 36 do livro físico. Então, ele fala o seguinte: para realizar o armazenamento dessas informações, utiliza-se de variáveis. Você pode observar uma variável como uma informação que será armazenada na memória RAM do computador. Dessa forma, será possível recuperar este dado posteriormente. Toda variável é composta por 3 informações base: um identificador, um valor e o tipo de dado, né? Então, ele já vai ficar mais claro para vocês essa informação na próxima slide. Vamos ver. Ele vai falar aqui de tipo de dado. Vai falar que existe variável global e variável local. Vai falar dos tipos de dados, né? Que eu já informei, inclusive na última aula eu fiz uma revisão, né? Quando você declara uma variável aí no pseudocódigo, um algoritmo, que é linguagem em português, quando a gente está aprendendo lógica de programação, que é esse módulo, né? Você tem o tipo inteiro, tipo de número que define números inteiros, negativos e positivos, porque menos 1, ele também é um número inteiro, sim ou não? Sim. Menos 1 é inteiro. Então, ele é positivo e negativo. Real, tipo de número que define números decimais, com vírgula, negativo e positivo. Ou seja, você tem um número que vai ter vírgula, você tem que informar que ele é do tipo real. Lógico, tipo de dado que aceita apenas 2 valores. Verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, isso, 1 ou falso, que é 0. Depois você tem o tipo literal, que é o caractere, né? Tipo de dado que define cadeias de caracteres, aceitando letras, números e símbolos. Então, esse tipo de variável aqui, ó, está escrito como literal, mas no pseudocódigo nós digitamos como lógico, como caractere, ele aceita arroba, hashtag, A, B, C, 1, 2, 3, aceita tudo quanto é tipo de símbolo, tá? Professor. Oi. Então, dinheiro seria real? Dinheiro seria real. Perfeito, Matheus. Isso mesmo, excelente. Porque eu estava tendo umas complicações para escrever o código em questão do dinheiro. Isso, dinheiro é real. Tá bom? Professor, o literal, ele não seria tipo string, texto? É string, texto. Então beleza. Aqui ele está informando, lá no Visual G, como que você atribui nessa página do livro, na página, deixa eu ver aqui, que é os operadores de atribuição, página 40 do livro. Para você jogar um valor dentro de uma variável, por exemplo, a variável V1, como é que eu faço para colocar o número 5
5 dela. Você pode colocar o sinal de menor e um tracinho. Eu, normalmente, não uso esse, mas é gosto de freguês. Gosto do cliente, gosto do programador, do desenvolvedor. Eu costumo usar esse aqui, ó, 2 pontos igual. Quando eu quero jogar um valor dentro de uma variável. Eu falo que a variável 1 recebe 2 pontos igual, recebe 5. Ou, se você quiser usar V1, 5 menor, tracinho 5. Então, ou seja, V1 recebe 5. Ficou claro, pessoal? Sim. Sim. Sim, professor. Estou correndo muito? Não, tranquilo. Pra mim Tá tá bom, tranquilo. professor. Eu tô entendendo de boa. E aqui são símbolos quando você precisar fazer cálculos aritméticos, né? Como é que você vai fazer o conta de mais? Ó, símbolo de mais, 2 mais 2. E o de menos? Subtração, menos. Multiplicação, é o asterisco. Divisão, essa aqui é divisão por inteiro, né? Ele retorna o resto, é divisão por inteiro. Isso aqui é a divisão real, onde você, se você quiser fazer divisão de inteiro, isso aqui, o real, esse aqui também faz por inteiro, né? Então, 2/2 retorna o resultado. Esse aqui é o resto da divisão. É o símbolo de porcentagem. De porcentagem, ele retorna o resto da divisão. O que mais? Por exemplo, aqui, ó, a conta de soma, né? Soma 1 recebe, sinal de menor, tracinho, 5 mais 10. Soma 2 recebe 10 mais 15 mais 20. Então, ele vai explicando no livro. É importante ler o livro. Ó, cálculo usando a multiplicação. O mod, ele retorna o resto da divisão. Ele explica que o parênteses te ajuda a fazer o cálculo, porque aqui, ó, nessa conta aqui, ele está explicando o seguinte: se você não colocar, se você quer que ele some primeiro 3 mais 4, se você não colocar esse parênteses, como a multiplicação tem prioridade, ele vai multiplicar 5 vezes 3 e depois somar, mais 4 e depois mais 4. Então, se você quer que ele só multiplique depois que ele fizer essa conta aqui, você tem que colocar a conta entre parênteses. Então, é isso aí que ele está explicando. Se você ler a apostila, você vai entender. Aqui são símbolos de operador, né, de comparação. Você tem aqui o sinal. Algumas linguagens, na hora que você quer comparar o igual, é igual, igual. Então, por enquanto, a gente não se preocupa com linguagem. Nós estamos aprendendo lógica de programação e o PC do código vai entender que a igualdade, na hora que você quer comparar, é o sinal de igual mesmo, tá? Então, quando você quer fazer... Vamos lá, deixa eu abrir o bloco de notas aqui. Então, bloco de notas. Então, o igual, isso aqui... Opa, diminui um pouco o zoom, ficou muito bom. Isso aqui é igualdade no PC do código. É comparação. Deixa eu arrumar meu teclado aqui. Aqui é uma comparação. Agora, esse daqui é atribuição. É atribuição, né? E esse símbolo aqui também é atribuição, que é o sinal de menor e o tracinho. Também ele é atribuição, né? Atribuição é quando você quer pegar, você tem a variável 1, por exemplo, aqui, ela vai ser 2 pontos igual a 10. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando isso daqui e jogando dentro dessa variável aqui. Ele não está fazendo uma comparação. Por quê? Porque esse símbolo é de atribuição. Tá claro, pessoal? Sim. Sim, tá claro. Sim. Agora, quando eu vou fazer uma comparação, aí eu uso só o sinal de igual. No caso do PC do código. Estamos aprendendo lógica de programação. Beleza? Beleza. Então, aqui você tem os outros símbolos.
Você tem o símbolo de igualdade. Olha o símbolo de diferente aqui, ó, no pseudocódigo. Sinal de menor e sinal de maior aqui na frente. Menor que, menor ou igual, maior que, menor ou igual que. Então, tá os símbolos aqui. E aqui tá uma comparação. Não existe uma comparação com um item só, né? Para você fazer a comparação, você utiliza 2 itens. Então, eu tenho que ter um item na esquerda, o símbolo de comparação no meio e o outro item à direita. Então, por exemplo, toda a comparação, ele só tem 2 respostas, ou verdade ou falso. Qual que é a resposta dessa primeira comparação aqui? Verdadeiro. Verdadeiro. Só o meu amigo que respondeu aí? Tem mais alguém que sabe responder também? O do igualdade? Desculpa, professor. Isso, símbolo de esse Igual- item aqui, ó, que eu estou perguntando, ó. Opa, eu estou tentando ajudar vocês, mas estou me perdendo todinho aqui. Tranquilo. Red. Então, esse cara aqui, ó. Qual É igual a 5, verdadeiro. comparação? Comparação. Tá certo, verdadeiro. Verdadeiro. E qual que é o resultado dessa comparação? Que símbolo que é esse aqui? Diferente, né? Diferente. Isso. 5 é diferente de 4? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, é uma comparação. 4 é menor que 5? Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Fiquei confuso agora. Verdadeiro. Ah, não, tá, verdade. Verdadeiro. E 5, ele é menor ou igual a 5? É igual, verdadeiro. Verdadeiro. Igual, verdadeiro. Então, nesse caso, ele é verdadeiro quando ele é menor ou igual. Qualquer um dos dois. Se ele for menor, ele não é menor, mas ele é igual, então é verdadeiro. Então, Ficou mas claro, aí, pessoal? professor, só um adendo aí. No caso desse daí, pelo menos se um dos responder, tá certo? O que eu digo é o seguinte, ó. 5, ele é menor que 5? Não, não é menor. Mas ele é igual. No caso de ter essa segunda pergunta, ele se torna verdadeiro? É isso que eu tô querendo dizer. Ó, lê esse texto aqui que ele responde a sua pergunta, ó. Ou... Ah, tá. Entendi. Ou um Ou outro. ou outro me satisfaz. Uhum. Beleza? Então, ou ele é menor ou igual me satisfaz. Então, ele é verdadeiro, porque ele não é menor, mas ele é igual. Sim. Foi menor, mas ele foi igual. Então, ou um ou outro me satisfaz. Se me satisfaz, ele é verdadeiro. Ficou claro ou eu confundi? Não, tá certo. Entendi. 5 é maior que 4? Sim. Verdadeiro. 5 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. 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 Beleza. Então, são os operadores que a gente tem aí. Tá na página 41, é isso mesmo? Não. Deixa eu ver aqui. 46. 46. 46, isso mesmo, 46 do livro. Igualzinho, pessoal, aqui, esse livro aqui, ó, página, olha aqui, ó, página 46, de um total de 210 páginas. Então, eu tô dando uma pincelada, tá vendo? Ele vai explicando, depois vocês vão lendo com mais tempo, né? Precisa ler o livro. E ler o material do AVA também. Ó, diferente que... Irani, tá sendo bom para você também a aula, Irani? Sim, professor, estou revendo aqui. Tá revendo, né? Tá refrescando a memória com algumas informações. Excelente. Então, aqui... Agora ele está explicando de operadores lógicos. Isso aqui também é importante. Logo, vocês já estão usando isso aqui, tá? Existe o E, o OU, que foi o que a Carrinha de falar, ó. Ó que legal. Ó. O E... ele vai iniciar a explicação pelo E, né? O E é assim, ó. O E tem que ser... Quando eu falo assim, se eu falar para o Rodrigo assim... Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. exemplo? Um exemplo. Acho que um exemplo legal seria tipo assim.
É que no Gustavo Guanabara ele dá um exemplo assim legal. Por exemplo, eu quero que o professor mais o Rodrigo meio que sejam felizes. Tipo, o professor e Rodrigo estejam felizes, entendeu? Isso, eu lembro dessa explicação dele. Também assisti a aula do Guanabara. Vamos ver o seguinte aqui, ó. Idade, 2 pontos igual a 19. E habilitado, 2 pontos igual a verdadeiro. Isso quer dizer que ele tem habilitação e que a idade dele é 19, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, normalmente a gente usa o E assim, ó, num se. Então eu quero escrever assim, ó, pode dirigir, a pessoa pode dirigir, eu quero saber se pode dirigir. Quem pode dirigir? Ó, pode dirigir quem tem maior que 18 anos e, tá vendo E? Tem que ser as duas coisas. E o habilitado. Então, esse E quer dizer que precisa ter isso daqui, né? Precisa ser maior que 18 anos e, ao mesmo tempo, precisa ser habilitado. Se isso daqui for verdade e isso daqui for falso, o resultado é falso. Ô, professor, rapidinho. Aqui. É que eu já trabalhei com outros frameworks, né? O Visualg ainda não. É porque ali, ó, os 2 pontos e o igual, beleza, ele tá indicando que é leitura, né? Nessa parte aí que ele vai guardar os dados indicando que ele variáveis. está pegando esse valor e está jogando aqui dentro. Ah, entendi. Não, beleza. Tranquilo. Beleza? 19 ele está jogando aqui dentro. Tudo bem? Então, nesse caso, a resposta é... Não falei nada aqui, né? Nesse caso, para ser verdade, se eu responder que é verdade e eu responder que isso aqui é falso, ele não é habilitado, é falso, a resposta dessas duas comparações, aqui é uma comparação e aqui é outra. Então, para ser verdade, com o E, esses dois têm que ser verdade. Então, a resposta do E aqui é falso. Para que o E seja verdade, eu tenho que ter duas verdades. Eu tenho que ter verdade aqui, ele tem que ter maior que 18 anos, tem que ter habilitação para que o E me retorne verdade. Ficou claro? Sim. Sim, Para professor. o E retornar verdade, as duas alternativas, as duas condições têm que ser verdade. É isso que eu preciso que esteja claro para vocês. Tudo bem? Tranquilo. Tudo, tá certinho. O ou é diferente. O ou basta uma. Este ou este, para mim, me satisfaz. Então, no ou, se esse for verdade e esse for falso, esse aqui me satisfaz. Esse já foi verdade, então ele retorna verdade. Ou só vai retornar falso quando tudo for falso. Se esse for falso e esse for falso, ele me retorna falso. Qualquer outra possibilidade, esse sendo verdade, esse sendo falso, teve uma verdade, me satisfaz. Esse sendo falso e esse sendo verdade, esse foi verdade e me satisfaz. Então, poderia ser assim, ó. Esse pode ser falso e esse pode ser verdade, que vai ser verdade, porque teve uma verdade. Quando falso? Quando esse for falso, essa condição aqui for falsa, e essa condição também for falsa. E aí a resposta é falsa. Ficou claro? Tranquilo. Sim, professor. Sim, Sim, professor. Aí entra a explicação que o meu parceiro, o Rodrigo, comentou do professor Guanabara, que é muito bom. Ele fala assim, ó, o Rodrigo e Wesley
sejam felizes. Então, ele faz o símbolozinho do roxinho, né? Roxinho alegre. Vou fazer só a boquinha aqui, ó. E o Wesley, vou fazer com a boquinha triste, ó. E assim. Então, isso é verdade? Não, né? Ele quer que seja feliz. Qual que é o resultado desse cara aqui com o E? Falso. E, nas linguagens de programação, é o end, né? Em inglês, significa end. Então, isso aqui é falso. Por quê? Porque o Rodrigo está feliz, mas o Wesley não está. E eu quero que os dois estejam felizes. Então, os dois não estão felizes. Né? Então, aí, para ser verdadeiro, os dois com a boquinha, eu não fiz o olho, aí é verdadeiro. Qualquer outra combinação, o E, para ser verdade, todas as comparações que eu fizer tem que ser verdade. Ficou claro? Professor, Pode falar. então, assim, voltando no ou, ele seria mais usado, tipo assim, você tem uma lista de 10 pessoas e você quer saber quantos tem 19 e quantos são habilitados. Então, aí cairia o ou, em vez do e. Porque a pessoa poderia colocar que é menor de idade não habilitado, ou que é habilitado e tem 16, tipo a autorização provisória. Eu não entendi muito o seu questionamento. Nenhum é utilizado mais que o outro. Depende da regra de negócio, do que a pessoa quer, da condição que a pessoa falar. Professor, é que eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. É que dessa forma que ele tá falando não fez muita lógica, porque o camarada tem que ter 19 anos, entendeu? 18 anos para cima para poder tirar a habilitação. Mas eu acho que ele quis fazer uma pergunta tipo assim, tendo uma das duas, no caso do ou, tendo uma das duas verdadeiro, vai ser verdadeiro. Sim. O ou, qualquer comparação que seja verdade, retorna verdade. Não, vou tentar explicar melhor. Você está numa empresa. A empresa quer saber quantas pessoas são de maiores, acima de 18, e quantas são habilitados. Então, ele usaria o ou, porque a pessoa pode ser de maior e não ser habilitado. Em vez de usar o e, que a pessoa teria que ser de maior e habilitado. Entendeu? Eu entendi o que você falou, tá certo. Porque aí retornaria duas respostas. Quantos são de maiores e quantos são habilitados? Sim. Se você entender que o ou, tanto você pode fazer quantas comparações você quiser. Só que o ou, se a comparação for verdade, ele retorna verdade. O e tem que ser, todas as comparações tem que ser verdade para retornar verdade. O que eu estou explicando, ele não vai dizer quantidade, é que você foi mais para frente. Quando você começou a explicar, veio na minha mente SQL, consulta de banco de dados, fazer filtro. Esse ou e e não está fazendo filtro aqui nesse momento, ele só está retornando a palavra verdade e falso, não retorna quantidade, não retorna nada. Ah, tá. Beleza? Obrigado. Então, o ou, você pode colocar quantas comparações você quiser, 50 comparações. Quando que o ou vai retornar verdade? Caso qualquer uma das comparações for verdade, ele retorna verdade. O e não. O e, ele vai retornar verdade se todas
as comparações forem verdade. Beleza? Tranquilo. Assim. Wesley, tranquilo aí? Tranquilo, jovem. Não escutei o Wesley. Tranquilo, jovem. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui o livro ele vai explicar o E, tá vendo? Ó? Verdadeiro. B é verdadeiro. Retornou o quê? Verdadeiro. A é verdadeiro. B é falso. O que ele retorna? Por quê? Porque o E, os dois têm que ser verdadeiro para retornar verdadeiro. Aqui, ó. O primeiro foi falso, o segundo foi verdadeiro. Esse falso já lascou. Porque os dois têm que ser verdade. Então, retornou falso. E aqui, falso e falso retorna falso. Quando que o E retorna verdadeiro? Quando as duas forem verdades. Entenderam, pessoal? Sim. Sim, professor. E o ou, qualquer um dos dois sendo verdade, para ele é verdade. Ó. Os dois foi verdade. Aí que eu pisei o pé na jaca mesmo. Aí que eu tô feliz. Ó. Passar para ser um, mas foi os dois verdadeiro. Esse foi verdadeiro, esse foi falso. Só um sendo verdadeiro me basta. Verdadeiro. Opa, o primeiro já foi verdadeiro, mas o segundo foi... O primeiro foi falso, mas o segundo foi verdadeiro. Já me basta o segundo. Qualquer um dos dois sendo verdade, para mim retorna verdade. Quando que o ou vai dar falso? Quando os dois forem falsos. Nenhum foi verdadeiro, então ele é falso. Beleza? Dúvidas? Tudo bem, tudo bem. Tudo tranquilo. Deixa eu ver o que tem mais aqui para nós. Pessoal, travou aqui. Foi comigo? Ó, aqui já entrou no Visual G, que a gente precisa entrar rapidamente nele aí. Então, aqui já mostrou o Visual G. É bom ler o livro, né? Ele fala que nesta tela é possível identificar os seguintes componentes, né? A esquerda, a direita, que ele vai explicando tudo que você tem aqui na tela. Então, é muito bom o material do Senai. Ó, aqui você precisa colocar o nome do teu programa. Tudo que tiver entre barra, o pseudocódigo vai ignorar, porque é comentário. Mas é interessante no comentário você colocar seu nome, a data que você está desenvolvendo, o nome do professor, que disciplina que você está fazendo. Você vai declarar as variáveis depois do var. Você não pode ficar declarando variável aqui no início, tem que ser dentro do var, entre var e início. E aqui você vai colocar a seção de comandos, procedimentos, funções, operadores. E aí vai desenvolver teu programa a partir desse início aqui. E aí ele comenta aqui, ó, que nas linhas 2 a 6 é possível observar uma sequência de comentários, os quais sempre são precedidos pelos caracteres barra. Então, o Visual G vai ignorar tudo que tiver barra. Professor. Oi? Só uma dúvida. Por exemplo, as variáveis nós temos que declarar ali no campo de variável. Isso, porém, ó. Aqui, ó. Alguns valores, atribuições, nós podemos fazer lá no início também, né? Sim, mas a declaração da variável, a criação dela tem que ser no var. Assim, por exemplo, valor real. E antes de começar o meu código ali no início, eu botar valor igual a 1. Um exemplo. Isso. Aqui, o valor igual a 1, você não está declarando variável. Essa tela aqui, ó, você está declarando variável. Sim, mas assim, eu posso atribuir o valor dela no início, né? Quando você coloca valor, recebe, 2 pontos igual a alguma coisa, você não está declarando a variável, você está atribuindo o valor para ela. Certo. Ficou claro? Ficou claro. Então, aqui, ó, declaração de variáveis, ó. Ele fala o seguinte, ó. Como você já viu, as variáveis possuem seção específicas no editor de código para serem declaradas e, lembrando, todas as variáveis que forem utilizadas durante o algoritmo devem ser declaradas nesta área.
Para isso, deve-se declarar as variáveis abaixo da palavra reservada var, sempre definindo o identificar e o tipo de variável, tal. Bom, o que mais nós temos aqui? E aí ele mostra aqui do lado direito, quando você está executando, ele vai mostrando as informações que tem, né? E aqui, por exemplo, ó, que é o que você acabou de comentar, né? Aqui eu estou declarando a variável e aqui eu estou jogando informação na variável que já foi declarada. Se eu não fizer isso e fizer só isso, vai dar erro, porque eu estou tentando jogar o 10 dentro de uma variável chamada número 1 que não foi declarada aqui em cima. Então, eu preciso declarar a variável. Tudo bem? Tranquilo. Então, uma variável do tipo texto, que aqui, ó, texto é caractere, ele colocou caractere, mas é caractere, ele tem que estar entre aspas duplas, né? E as variáveis, quando eu digito o valor dentro do código, eu não posso usar vírgula, eu uso ponto, senão dá erro. Como a verificação é do tipo lógico, ela aceita a palavra verdadeiro ou a palavra falso. Professor, Oi? então não daria para pôr centavos? Daria para pôr centavos. Aqui está os centavos. Esse daqui é 20,55 centavos. Aí você não coloca a vírgula. No lugar da vírgula do centavo, você coloca ponto, que significa centavos. Mas isso eu estou usando milhar. Tipo, Aí você não usa o ponto para o milhar. Se você for digitar assim, ó, só para você entender, ó. Você quer entender? Você quer digitar 20.050 centavos. 20.050 centavos. É assim. Beleza? Valeu. Esse significa 20 mil. Aí tem milhar. Então, usa o ponto do milhar. Teoricamente, você faria assim. 20.123,50. Não é isso? Era a sua dúvida? Então, você é obrigado a fazer desse jeito. Muito obrigado. De nada. Mas tudo, pessoal, tem no livro, né? Ó, ele vai falar para você que tá tudo no livro. Vocês precisam dar uma lida. Ó. 2 pontos, né? 2 pontos importantes a serem atribuição de variável de valor texto, que é do tipo real, separação de casa decimal ocorre utilizando um ponto, tá vendo? A separação das casas decimais devem ocorrer utilizando ponto. E as variáveis do texto, tal. Entre aspas, dupla. Quando é caractere, que é do tipo texto, você coloca entre aspas, dupla. E aí vai. Aqui, por exemplo, não é aquela história que eu comentei que não faz sentido, né? Se eu não colocar um escreva, o usuário vai ficar perdido. Vocês concordam ou não? Quem já está um pouco mais adiantado, já fez os exercícios? Eu posso começar com leia direto? Não. Não. Seria aquela mesma coisa do fluxograma, não ter aquele símbolo que escreve mensagem na tela. O usuário não sabe se o primeiro valor que ele vai preencher é o número 1, se é o número 2, porque não tem nada escrito na tela, ele está como se fosse um cego. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui do pseudocódigo, foi declarada a variável número 1, a variável número 2 e o tipo, né? Foi declarado o tipo, que é inteiro, ou seja, a variável número 1 e número 2 não vai aceitar digitar números de casa decimal, né? Por quê? Porque ele só aceita números inteiros. Aqui já melhorou, ó. Olha que legal. Um pseudocódigo, um programa lá. Declarei 3 variáveis usando a mesma linha, ó. Número 1, vírgula. Número 2, vírgula. Soma são do tipo inteiro. Começou meu programa, início. Esse texto escreva, eu estou escrevendo um texto na tela. Digite o primeiro número. E aí, apareceu esse texto na tela, digite o primeiro número e logo após esse texto, vai aparecer um leia
número 1. Leia quem? Leia, né? Essa variável aqui, ó. Vou colocar no blue aqui, ó. Esta variável é esta variável aqui, ó. Número 1. Ela precisa existir. Eu não posso fazer um leia de uma variável que eu não declarei. Então, ele vai, quando eu coloco leia, o programa fica parado aguardando o usuário digitar o valor que vai ser armazenado na variável número 1. Logo após a pessoa digitar o valor e dar enter, ele já exibe a segunda mensagem. Digite o segundo número. E como tem um leia aqui, o leia dá uma pausa e fica aguardando o usuário digitar o segundo número. Logo após o usuário digitar o segundo número, ele já vai fazer uma conta, somar número 1 mais número 2 e guardar o conteúdo. Vai guardar o conteúdo desse cálculo dentro da variável soma, que ela deve ter sido declarada anteriormente. Depois que ele guardou o resultado dessa conta na variável soma, ele vai escrever na tela um texto chamado resultado, 2 pontos, entre aspas, vírgula, tem uma vírgula aqui, e a variável. Quando eu coloco a variável aqui, ele exibe o texto e o conteúdo que está armazenado na variável soma aparece na tela para o usuário. Ficou claro? Sim, professor. Tranquilo. Sim. Então, o que esse programa faz? Aparece 2 mensagens na tela. Digite o número 1, aguarda o usuário digitar o número 1. Aparece um outro texto. Digite o número 2, aguarda o usuário digitar o número 2. Depois que o usuário digitou o número 2, deu enter, já é feita a conta e automaticamente já é exibido o resultado na tela da soma. Wesley, como é que nós estamos aí, Francisco? Tá tranquilo. Até tranquilo, essa parte de boa. Wesley? Tá tranquilo, Herbert. Pode continuar. Olha o resultado do programa aqui, ó. Esse programa sendo executado. Apareceu ali, digite o primeiro número e o cara já digitou ali na tela 10. Aí aparece, digite o segundo número, digitou 20. Aí apareceu o resultado, espaço e o número 30, que é o resultado da soma de 10 mais 20, 30. E apareceu o fim da execução do programa. Isso aí foi o resultado do Visual G. E se você escrever a palavra escreva, ele escreve e fica aguardando a pessoa digitar aqui na frente. Se você colocar aqui, ó, escreval, colocar um L na frente do A aqui, escreval, ele escreve esse texto e pula de linha. O usuário vai ter que digitar o resultado na linha de baixo. É isso que o livro explica. Documentação, indentação de código, né? É importante fazer a indentação, deixar o código organizado. Ele está explicando aqui que os comentários você coloca iniciando // e coloca o comentário, ou você pode comentar um bloco de texto, /, asterisco, asterisco, /. Então, todas essas linhas são comentadas. Então, se você quer comentar um bloco de linhas, você faz isso daí. Vou abrir aqui o Visual G. Por exemplo, linha. Eu quero comentar todos esses códigos. Então, posso fazer aqui, ó. Como é que foi que ele colocou aqui para nós? /, asterisco, asterisco, /. /, asterisco, asterisco, /. Não comentou, né? Eu acho que isso aqui é mais em outras linguagens. Pelo jeito, isso aqui não funciona, porque ele teria que ficar em... Professor, não seria a barra do outro lado, o último? Vamos ver? Ó, Não, né? asterisco, asterisco, /. /, asterisco, asterisco, /. Eu fiz certo, não fiz? Uhum. Fez Meu ao livro. contrário. Vamos ver o que o livro fala? Vamos ver o que o livro fala. A gente não leu, né? Ó, veja que o comando /, asterisco inicia o bloco de comentários.
e a partir disso, tudo que for digitado será considerado um comentário, apenas finalizando com barra asterisco, que é utilizado para fechar o de comentário, mas ele não funcionou. É em muitas linguagens de programação, ó que legal, olha, em muitas linguagens, que não é o caso do Visual G, o Visual G não funciona, mas no Java, JavaScript, esses comentários, às vezes HTML, CSS, beleza? No CSS... HTML dá certo, professor, que eu uso isso. O HTML, então, vocês vão ver, acho que o HTML, comentário não é assim, é o CSS que o comentário é assim, o HTML, o comentário, se eu não me engano, é assim, ó, sinal de menor, tracinho, e finaliza com exclamação, me parece que é isso. Quer ver? Vamos pesquisar aqui rápido. A memória do professor está curta, ó. Comentário em HTML. Tá vendo? Errei. Errou! Eu uso assim, eu estou até olhando aqui no meu notepad e tá assim, do mesmo jeito que tá no livro. Esse aqui é comentário para uma linha só, né? Talvez com comentário para um bloco, talvez ele vai tá vendo? Ó? Você coloca meu comentário. Vamos ver se ele mostra aqui comentário para várias linhas. Não mostrou nenhum comentário aqui, exemplo para várias linhas. Vamos ver exemplos para várias linhas. Quer ver? Alô, pessoal? Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Ficou mudo, né? Ouvindo. Opa, sim. O professor mutou aqui, né? Acho que caiu a conexão do professor, é isso, pessoal? É o que parece. Ficou mudo, né? É verdade, ele não tá aparecendo aqui na lista. Agora tá mais fácil. O Rodemar não tá mais aí? Ele tá morando em Interlagos. Lá onde era Vilares. Mas ele tá dando atendimento pra lá. Aí agora é o Nilo e o irmão. Agora é. Mas quem atende mais é ele e o... Voltei. Bem-vindo. Obrigado. Estamos Bom, aqui. Pessoal, minha conexão Wi-Fi caiu, foi bom que aí eu religuei aqui, eu acabei ligando no cabo, que é a conexão mais rápida. Estava no Wi-Fi,
e o Wi-Fi deu algum problema aqui, aí eu já aproveitei, desabilitei minha placa de rede Wi-Fi e coloquei o cabo de rede na minha placa. Já conectei novamente. Eu queria saber se tem alguma... Vou dar uma pausazinha para alguma dúvida onde a gente comentou aqui. A gente falou de quê? Até agora, falamos de que as variáveis são do tipo no visual inteiro, né? Inteiro, caractere, real e lógico. Esses 3 tipos aí que a gente tem são os tipos básicos. E provavelmente nas linguagens de programação a gente vai ter outros tipos, né? Por exemplo, Java, em cada um desses tipos aí, tem um monte de subtipos, né? Linguagem Java, tem C#, PHP, tem um monte de linguagem, Python, JavaScript. Então cada linguagem tem um jeito de estudar, e aí você vai estudando a linguagem e vai aprendendo. Mas o importante nesse momento, na lógica de programação, para quem está iniciando, começando a aprender programação, não é obrigado a saber linguagem, a gente está aprendendo a saber que precisa ter variável. Então, no a gente já cria a variável e a gente já vai se ambientando para quando vier a linguagem de programação a gente saber, já está mais fácil. Então, nós estamos na lógica de programação. E a gente viu que tem operadores de comparação, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, diferente, né? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, são operadores de comparação. A gente viu que tem os operadores aritméticos, mais, menos, dividir, multiplicar. Tinha alguns outros, porcentagem, o mod. A gente aprendeu também, falamos do AND, do OR, né? O E e o OR, né? O E, para que ele seja, tenha uma resposta verdadeira, todas as comparações precisam ser verdadeiras, e para ele ser falso, basta uma comparação ser falsa, que o E retorna falso. Basta uma alternativa das comparações que eu estou fazendo seja verdade, ele retorna verdade. O OR, para retornar falso, precisa que todas as alternativas, todas as comparações sejam falsas para ele retornar falso. E a gente falou do fluxograma, e a gente falou da simbologia do fluxograma. Foi isso que eu comentei até agora. Eu gostaria de deixar aberto, caso alguém tenha alguma dúvida, e eu vou seguir, eu vou tomar uma aguinha aqui enquanto vocês estão perguntando aí. Essa parte para mim ficou tranquila, professor. Estou sem perguntas. A minha preocupação... Okay. O Rodrigo está aí? Tô, sim, senhor. Rodrigo, Wesley, Francisco. Tá tranquilo. Que estão com algumas faltas aí. Beleza, tranquilo, professor. Bom, então vou dar continuidade. Falamos um pouquinho de comentário. Não é o caso do Visual G, não vai aceitar. A gente não está em linguagem de programação ainda, não entrou em nem HTML, nem nada. Então, vamos se atentar ao comentário, //. Se a linha comentar com //, ele ignora a linha. E o comentário dentro de um código é para que eu possa explicar o que está acontecendo no código. Para que eu faço um comentário dentro de uma linguagem de programação? Eu faço um comentário para que eu possa explicar o que eu estou fazendo no código, para daqui 6 meses, quando eu olhar aquele código que eu fiz, ou eu costumo brincar, né, para você deixar o código tudo organizadinho, para quem te substituir, quando você for mandado embora, a pessoa que pegar o teu código, entender como foi feito aquele código lá. Professor, que é o caso da página 66. Vamos ver a página 66, essa aqui. A página que eu tô, a 66, né? Ó, 66. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de bom pra gente. Comandos de decisão. Então, ele já vai começar aqui com o SI. Vamos entender como é que funciona o SI. Então, aqui, ó, nesse exemplo de código do Visual G, foi declarado uma variável, foi criada uma variável chamada
valor. Lembrando que na hora que eu estou declarando a variável, é o nome da variável, 2 pontos, e o tipo da variável. Que tipo de conteúdo que essa variável vai aceitar? Essa variável aqui vai aceitar números inteiros. Por quê? Porque ela foi declarada como inteiro. Lembrando que o Visual G, ele é uma linguagem, não é uma linguagem, né? Mas o código que está escrito, ele é tipado. Por que ele é tipado? Porque eu informo o tipo de vai dentro da variável. Depois, o que o meu código faz? Escreve na tela e depois pula para a linha de baixo, né? Escreve. Por que ele pula? Porque está escrito escreval. Tem um L aqui no final. Então, ele escreve, informe um valor, exclamação, e pula para a linha de baixo. O leia valor, a pessoa vai ler, vai digitar o valor aqui na linha de baixo. Ó. Então, leia é para que o usuário possa preencher o valor vai ser armazenado dentro da variável valor. Até aqui, tá claro? Tranquilo. Sim, sim. E aí, logo após a pessoa digitar o valor, o usuário que está usando o sistema, ele vai fazer uma comparação. Ele só vai... Eu quero saber se está claro para vocês, né? Se está claro para vocês. Deixa eu ver uma cor aqui melhor. Eu quero uma cor green. Green não. Eu quero uma cor vermelho, red, blue. Ó, ele só vai... Vou colocar red. Ele só vai escrever isso aqui, ó. Só vai escrever isso aqui na tela. Professor, você está compartilhando aí a O tela? digitado for Tá maior na que Hebe, 10. professor. Oi? Tá na Hebe, a gente tá vendo o senhor. É verdade. Ah, como caiu, eu não compartilhei a tela, né? Muito bem lembrado. Espera aí. Deixa eu compartilhar a tela. Agora apareceu? Sim, professor. Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui no red. Vou colocar aqui. Ó, essa linha aqui, ó, essa linha só vai ser executada, tá vendo? Porque ela tá dentro de um se, e esse se, ó, ele começa aqui e termina aqui, ó, esse se. Se o valor que o usuário digitou for maior que 10, ele entra dentro do se. Se não, ele cai fora e vem para cá. Então, só vai escrever na tela quando o valor que a pessoa digitou for maior que 10. Se o valor que a pessoa digitou ali em cima for maior que 10, escreve na tela. Valor informado é maior que 10. Se a pessoa digitou 9, ele não escreve nada e finaliza o programa. Tá claro? Sim, sim. Sim. Tranquilo. Sim. Então, esse se aqui, ele só entra dentro do se, só entra aqui dentro quando isso for verdade. Se isso for verdade, ele entra aqui dentro. Se isso for falso, ele não entra dentro do se, ele vem aqui para fora, ele cai para cá. E como não tem nada para fazer, ele finaliza o algoritmo. Ficou claro? Tranquilo, professor. Sim, sim, ficou, professor. Vamos para frente. Mais um código aqui, ó. Agora está usando um se não, né? E que tem duas possibilidades. Se a expressão lógica que eu colocar aqui for verdade, ele entra aqui dentro. Se isso for falso, ele executa automaticamente esse bloco aqui do se não. Então, é se, então, não, em si. Então, deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. O se termina aqui. Se isso daqui é verdade, ele faz isso. Se isso daqui é falso, ele faz aqui, ó. Então, esse se, ele tem um se, tem um senão, um então, ele tem um senão e fim se. O senão é falso. Quando esse teste lógico aqui, ó,
Se o teste lógico for falso, ele vem e executa isso. Se esse teste lógico for verdadeiro, ele vem e executa isso daqui. Ficou claro? Tranquilo. Ficou, professor. O resultado de uma expressão lógica não é verdade ou falso? Sim. Entenda-se expressão lógica como uma comparação. Por exemplo, 5 é maior que 10. Se no lugar dessa expressão lógica tivesse isso daqui, ó, se isso daqui tivesse aqui, ele iria escrever todos os dois. Esse daqui, o de baixo ou de cima? De baixo, né? O de baixo, porque 5 é maior que 10? Não, é falso. Então ele escreve o que está no senão. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tranquilo. Então, ele mostra um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo aqui, ó. Declarou o valor do tipo inteiro, mandou escrever uma mensagem na tela. Informe o valor. Aí o usuário digitou o valor com leia. Aí ele pergunta, o valor é maior que 10? Se a pessoa digitou 11, é. Então ele escreve, o valor informado é maior que 10. Se a pessoa digitou 9, ele fala, opa, não é maior que 10. Então ele vai escrever, o valor informado é menor ou igual a 10. Ficou claro? Sim. Sim. Todo mundo tem Visual G instalado na máquina? Sim. Eu tenho. Sim. Eu ainda não, tô instalando, professor. Tá. Ó esse código aqui, ó. Esse código já é um pouquinho mais complicado, ó. Já tem um monte de si dentro de si. Esse código aqui, ó, por exemplo, esse si aqui, ó, ele escreve o valor informado é menor que 10, caso isso aqui for verdade, ó. Valor é menor que 10, ele escreve isso. Por exemplo, vamos fazer um teste lógico aqui. Vamos ver que mensagem que ele vai escrever, ó. O valor que eu digitei foi 30. Ele vai... O valor é 30. Ó, valor recebeu 30. Valor recebeu 30. 30 é menor que 10? Não. 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 Próximo, Então né? isso aqui é falso. Se ele é falso, vou escrever um falso melhor aqui. Ele veio para o senão. Ele caiu no senão. Quando ele caiu no senão, ele teve um outro si. Aí perguntou, 30 é 20? Não. Não. Falso de novo. Então, ele não vai escrever isso aqui, ó. Isso aqui não vai escrever. E não escreveu. Não escreveu. Então, ele caiu no outro senão. Quando ele caiu no senão, teve um outro si. Aí ele perguntou, 30 é menor que 30? Também não. Ele é igual. Então, aqui é falso. Então, ele não vai escrever isso aqui, ó. Caiu no senão. Esse último senão não tem mais si. Então, ele vai escrever isso aqui, ó. Verdade. Ó. Vai escrever o valor é maior ou igual a 30. O resultado que vai dar na tela. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Estão entendendo a explicação? Sim, sim. Sim, Isso aí é um si. É um si, já é um si composto, né? Um si que tem vários si um dentro do outro. Então, ele pode escrever, esse programa pode escrever, dependendo do valor que a pessoa digitar, pode escrever o valor é menor que 10, o valor é menor que 20, o valor é maior que 20 e menor que 30, e ele pode escrever o valor é maior que 30.
Depende do que a pessoa colocar. Eu vou pedir para vocês fazer um intervalinho, eu vou dar uma descida na sala dos professores, eu vou tomar um cafezinho, que já deu uma hora, e eu retorno em 10 minutos. Pode ser, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Pode. Dá uma olhada no livro, vê se tem mais alguma dúvida do que eu falei, eu volto, explico alguma coisa que tenha ficado dúvida, e eu vou continuar a explicação. Beleza, professor. Beleza. Eu vou parar a gravação, porque aí o vídeo já fica até pequeno, não fica tão grande. Vou parar a gravação aqui, ó. E aí, quando eu voltar, me lembra para mim